Saudações, povo Blue! Cristiano por aqui, Chelsea Fan BH. Vamos para mais um pré-jogo. Chelsea entra em campo amanhã. Dessa vez não vai ser de madrugada, não vai ser às 8h30 da manhã. Jogo programado para as 13h30, 1h30 da tarde, contra o Crystal Palace, rodada 31 da Premier League. Vovô blogueiro já tá aí, o Luan também. Eles vão fazer parte da brincadeira aqui. Jonathan, na boa, também tá por aqui. Vamos chamar essa turma aí e vamos começar esse papo, que foi uma semana bem legal. Tudo aí. E o Instagram notificar a turma. Vamos. Povo Blue, salve, povo blogueiro, salve, Luan. Salve, boa noite. Fala aí, Mas, moçada. Tudo bom? o meu som tá bom dessa vez? Tá quebrando o áudio aí. Tá, né? Então, peraí. Deixa eu... Tá cortando o áudio, tá cortando o áudio. Tá cortando, é? Tá ruim? Deu uma melhorada. Beleza. Tá chegando aí o Gladson, já tá aí, o Rodrigueiro, o Palmieri também. Boa. Eu queria... Opa, eu vou estar jantando aí. O dia foi bom hoje, Sorvetinho. Sorvetinho? Sorvetinho. O dia hoje foi bom na Inglaterra? Foi mais ou menos triste, né? Pela morte do homem lá, do príncipe Philip. Então o pessoal aqui tá meio desanimado. Homenagens para todo lado. Provavelmente vai ter um minuto de silêncio antes dos jogos da Premier League esse final de semana. Certamente vai ter, né? Porque ele era muito influencial nos jogos, gostava muito dos jogos. Estava sempre participando das finais da FA Cup e da Carling Cup, entregando os troféus para os jogadores até o final da década de 80, meados de 90, né? Aí quando passou para os netos começaram a fazer isso, mas ele sempre apoiou o futebol, então é uma pessoa muito querida aqui. Eu vi a notícia hoje cedo aí, depois você começou a mandar também. É bem bacana essa coisa dos ingleses aí. E também o pessoal com a idade bem avançada, né, o Damani? O pessoal que vive muito tempo. A média aqui dos idosos aqui é entre 80 e 90 anos. O pessoal que vive bastante. E Luan, você participou aí da outra vez. Aí o Chelsea tomou um pau do West Brom na última rodada. Em meio de semana veio o Champions. Crystal Palace amanhã. E dessa vez o jogo não vai ser de madrugada. Ainda bem, né? Porque a gente vai poder acompanhar de forma melhor até, né? Às vezes acompanhar o jogo 8h30 da manhã do sábado é até complicado. Às vezes a gente já não acorda muito no pique, né? Mas, cara, os últimos jogos do Chelsea foi um pouco preocupante para mim, porque eu não esperava que a gente fosse tomar aquela goleada e passar um certo perrengue contra o Porto, né? Apesar do placar 2-0 e ter sido fora, né? Apesar do campo neutro, foi um jogo que eu achei que a gente correu alguns riscos, mas em contrapartida eu acho que o Tuchel conseguiu também deixar no eixo, né? Após aquela super derrota que a gente teve, após as brigas que tivemos também, e eu acredito que a gente vai voltar para a margem de melhora de novo. Tem uma crítica a fazer ao último jogo, que foi realmente Kai Havertz e Timo Werner, para mim, que não realmente fizeram um jogo muito ruim contra o Porto. Mas eu acredito que amanhã eles vão ser titular na partida contra o Cristal. Eu acho que vai também, mas o Thomas Tuchel até falou hoje um pouco na coletiva. Ele foi perguntado sobre os dois e falou que sobre o Timo Werner não está fazendo o gol, mas se citou o Havertz também. E disse que eles estão sendo importantes na parte tática de movimentação, né?
É uma coisa que a gente vê em todos os jogos, né? Porque assim, quando o jogador tende a estar numa fase não tão boa, né? Geralmente os técnicos nas entrevistas, eles tentam dar uma moralzinha, né? Levar a bola do cara, fala que o cara é importante em outro determinado setor específico do jogo, né? Assim, para acredito que é para não cair assim em queda, né? Até nas críticas da torcida, na crítica da imprensa também. Mas eu acho que o Kai Havertz, como um falso 9, não agregou nada, ao meu ver, né? Nem taticamente, porque até nos momentos que a gente precisou espirrar a bola, né? Do campo de defesa ao ataque, porque a gente estava sendo pressionado, ele não conseguiu dominar uma bola e a estatura dele é alta, entendeu? Ele não conseguiu dividir uma bola de cabeça, não conseguiu dominar uma bola de costa, entendeu? Até às vezes que ele voltou para receber essa bola na parte intermediária também, eu não lembro de nenhuma criação dele, entendeu? Uma puxada de contra-ataque, um passe que fosse quebrar aquela pressão ali do corpo. E o Timo Werner, a crítica que eu tenho sobre ele é que, infelizmente, domínios básicos do futebol, que é domínio, passe, ele parece que desaprendeu a jogar bola, cara. Teve uma hora que eu tava muito assim, preocupado com o jogo, ainda tava 0-0 o jogo ainda. E teve uma bola que ele pegou com certa liberdade para arrancar contra a zaga do Porto aberta, e ele sozinho ali perde domínio da bola, entendeu? Então quebra toda a linha de ataque do Chelsea, toda a construção de jogada. Então sozinho, não conseguir dominar uma bola para usufruir da arma que ele tem, que é a velocidade. Não adianta de nada o cara ser veloz se ele não consegue dominar uma bola e arrancar para contra-ataque. É a minha opinião, claro. Foi muito bom essa parte inicial aqui. Antes da gente entrar direto no Chelsea Crystal Palace, eu quero saber umas coisas sobre o Selhurst Park, lá que o Dalmolin certamente deve saber responder. Ô Dalmolin, o Tuchel defendeu os dois pelo jogo contra o Porto, né? Claro, treinador nenhum vai para uma coletiva e falar mal do treinador. E, inclusive, o Jonathan, nós vamos falar do Tammy Abraham já na parte da coletiva. Aí. O Tuchel falou uma coisa boa hoje que a gente vem discutindo, né, sobre dúvidas que a gente levanta sobre o Tammy Abraham, né? E eu acho que o Tammy Abraham já tem um destino definido aí no caminho do Chelsea. Você concorda aí, Dalmolin? Mesmo com o Werner é 100%, mas no caso do Kai Havertz, né? Mesmo sem fazer gols, mas contribuindo na movimentação, contribuindo no esquema, e assim o time vai ganhando. Sei não, eu acho que isso é mais papo de treinador perante a mídia, mas eu acho que o Kai Havertz não está contribuindo muita coisa, joga de dia a pouco, tem dias que joga, tem dias que não joga mais do que joga. Eu acho que amanhã vai ter mudança no time, independente do que o Torro falou na coletiva ou não. Eu acho que ele vai descansar alguns jogadores para o jogo de terça-feira, que, convenhamos, é muito mais importante do que esse jogo contra o Palace. Então, eu acho que vem Odoi. Eu acho que Abraham no banco pode entrar no segundo tempo. Eu acho que ele começa com o Giroud. E por aí vai amanhã. Eu espero, né, Alonso voltando pro jogo, descansando um pouquinho. O Chilwell, que correu bastante contra o Porto. Eu espero algumas mudanças. Thiago Silva talvez apareça na defesa. Thiago Tá suspenso? Tá suspenso? Então eu não sabia que estava suspenso. Desculpa, eu não sabia. Ele foi expulso, tá? Eu esqueci que ele tinha sido expulso, tá vendo? É tanta raridade que o até esquece que o bicho foi expulso. É o único desfalque. Então, eu espero o Kanté vindo no lugar do Kovacic ou do Jorginho, um dos dois, não importa qual. O Jorginho jogou até que mais ou menos um pouquinho melhor do que jogou contra o West Brom, né, na partida contra o Porto. Então vamos ver, eu espero algumas mudanças no time. O Jorginho... Eu espero amanhã
Vai, Lula, vai, manda o braço. Não, só para complementar, o Jorginho ele foi eleito um dos melhores jogadores da rodada, né? Ele estava concorrendo, não sei se já saiu. Ele Agora foi da eleito o melhor contra o Porto, né? Isso, ele não foi eleito, ele não está na seleção da rodada da UEFA, mas ele está concorrendo aos 4 melhores, né? Ele está concorrendo lá com o Mbappé e com os outros que eu esqueci o nome, mas o Jorginho está na lista, né? Só fazendo uma complementação aí no. Eles devem estar vendo outro jogo, porque eu não vi, não. É engraçado isso, né, Dalmolin? Porque a gente assiste um jogo e, de repente, nas coletivas, nas análises, geralmente do treinador, né, da direção, porque outro dia ou depois do jogo, quando a gente vai ler os jornais, tá lá o jogo que a gente assistiu. Mas quando vem a resposta do treinador, é aquela defesa, né? É um jogo totalmente diferente. E ele foi eleito melhor da partida também, só lembrando. Sim. Salve, Gladson. Boa noite, velho. Boa noite, Cris. Boa noite, Damorim. Boa noite, rapaziada. Como é que estão? Tudo beleza? Desculpa o atraso aí. Eu esqueci que era para participar hoje. Nós ainda nem começamos a falar de Crystal Palace, só. Aí vai ter coletivo do Tuchel aí. E esse ponto, você gostou da defesa que ele fez do Havertz e do Werner? Da coletivo? Eles não estão fazendo gols, mas estão contribuindo em movimentação e taticamente para o time. Protocolar, né? Estranho seria se não fizesse, né? Quem costuma queimar jogador é o Mourinho, né? Acho que a tratativa do Tuchel com o elenco é outra. Mesmo que eles não estejam entregando 100% o que ele espera, também não acho que ele falaria da boca para fora, né? Acho que ele falou alguma coisa, né? Eles compõem o meio-campo da forma que eu quero, a movimentação auxilia. Acho que é por aí mesmo, né? Para manter a boa ordem ali, o clima saudável do elenco, deixa o que é interno lá dentro, né? Deixando todo mundo bem. Olha quem chegou aí, Heraldo. Uma coisa que eu li agora há pouco, o Frank Lampard falou, né, Dalmolin? Deu uma entrevista aí, desde o dia 25, quando ele foi demitido, e ele falou sobre ter recebido propostas para trabalhar, mas nada interessante, e, mais uma vez, rasgou elogios ao Declan Rice, né, que ele queria, confirmou que ele queria contratar o cara, mas isso agora é passado, né? Sem chance do moleque. Não, eu acho que já. Ele era preferido do Lampard, acho que tem planos completamente diferentes. Jogadores completamente diferentes, eu acho que já esquece. Esquece era Lampard como técnico o mais rápido possível para não manchar ele como jogador. Só falando um pouco sobre essa parte específica do Declan Rice, eu analisando os últimos jogos do Chelsea, analisando os elencos, analisando a forma, principalmente a forma que o Kanté entra, quando entra, né, como joga, eu achava que, na verdade, eu acredito que um volante, um primeiro volante, na verdade, eu acho que está fazendo falta no Chelsea hoje. Porque, levando em consideração todo o elenco, o único que faz essa função mesmo, de fato, é o Jorginho. Então, se a gente não tiver Jorginho, a gente nunca vai ter um primeiro volante em campo. A gente sempre vai ter 2 segundos volantes, né? E mais meias de ligação. Porque até mesmo o Kanté na partida contra o Porto, ele entrou no segundo tempo, né? Ele ocupa uma faixa do campo, a tendência é que o Kanté ocupe uma faixa do campo muito, muito ao ataque, né? Porque dificilmente o Chelsea é dominado. Dificilmente o Chelsea está se defendendo. Então ele sempre está atacando, sempre está procurando esse espaço. E aí entra na característica que eu particularmente não gosto do Jorginho. Que, tipo, para quem entende futebol, né, para quem nasceu, principalmente no Brasil, a primeira função do primeiro volante não é nem ter um ótimo passe, né, distribuir o jogo. A primeira função dele é ser um ótimo marcador na frente da zaga, um protetor. E o Jorginho, eu acredito que cai muito nesse rendimento aí, muito nesse aspecto em campo. Apesar dele oferecer um ótimo rendimento em outros setores do campo e outras demandas que é exigida dele. Então, eu acho que é um ponto a se
a observar. Não o Declan Rice, mas outros jogadores para ser o banco do Jorginho ali, eu acho que a gente precisa de um elenco, sim. Não, mas eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, não, eu gosto porque, assim, óbvio que isso é o meu olhar. Essa posição que você está falando de primeiro volante, ela já não existe faz 15 anos. Futebol de alto nível com 3 zagueiros que nem a gente joga, nem precisa ter no elenco característica parecida, saca? Se a gente for ver formatação de linha do meio do Chelsea, você ter uma característica dessa, como times da Espanha jogam com um cara desse, por exemplo, assim, fazendo essa função ali na frente da área, pode ser o Busquets no Barcelona, não se encaixa. Ainda mais num ritmo de jogo da Premier League. O cara vai ficar tipo um pateta ali entre as linhas, sem saber o que acontece. Então eu não concordo. E a segunda coisa é que o Declan Rice, na minha opinião também, ele pega a camisa no meio campo e joga em qualquer lugar ali no Chelsea. Por ter característica suficiente para saber jogar nesse tipo de jogo, por já estar com uma experiência já de alguns anos de, obviamente, um cara muito novo, mas a formação dele ser de Premier League, né, facilita essa adaptação. E um cara inteligente como o Tuchel conseguiu arrumar tão rápido vários problemas do Chelsea, ter um cara desse no elenco, cara, sobe o padrão do time, ainda mais num setor que a gente tem deficiência. Hoje apareceu no jornal que ele estava atrás daquele cara do Roma, aquele meio-campista do Roma. Esqueci o nome do cara agora. Eu vi assim por cima nos jornais hoje que ele estava muito ocupado. Ele estava atrás do meio-campista do Roma. Agora quem é um italiano. É um italiano agora, quem é? Eu não sei. Esqueci o nome do cara. Ele falou que o Rice sobre esse assunto, porque assim, o que eu concordo, o que eu defendo no futebol é que há 15 anos, há 10 anos atrás, o futebol tipo, eu vejo muito na ESPN, na Fox, nos comentários falando, hoje são poucos clubes, poucos times no mundo que jogam com, vamos supor, 4 meio-campistas, né? Sem ser aquele brucutu, geralmente usa essa expressão. Um brucutu à frente à zaga, que é aquele cara que é só para marcar, que é para proteger, que é para dar pancada, entendeu? Só que assim, essa função, apesar de hoje, tipo, o Gladys falou que hoje não se encaixa, mas se pegar os melhores times do mundo, todos os melhores todos os clubes do mundo tem um jogador com essa característica. O Barcelona está em crise pra caramba, mas o Busquets há quantos anos joga lá no meio de campo, fazendo, não exatamente essa função, mas sempre sendo um ótimo guarda-costas ali da zaga, entendeu? O próprio Goretzka no Bayern de Munique exerce essa função, apesar de ser um meio-campista, né, que foi achado ali como volante e tal, mas quando o Bayern se defende, ele sempre está ali à frente da zaga, marcando, ele sai pro jogo, o Real Madrid tem o Casemiro, a Juventus tem seus volantes, agora eu não recordo qual é o que faz essa primeira função, mas tem. O próprio PSG sofreu muito ali no meio de campo no último jogo contra o PSG, sem Verratti e Paredes, se não me engano, os caras não jogaram. Quem faz essa função é o Paredes. Então a função, ela não tipo assim, ela não extingue. Tu pode ser um bom meio-campista que pode se apresentar, entendeu? Mas que tu precisa fazer ela com maestria. Entendeu? É isso que eu defendo. Não que ele só precisa mas então você está defendendo uma característica do jogador, que é a característica dele marcar e compor bem. Porque assim, eu acho que você frisou muito bem. Nós brasileiros, a gente tem umas jabuticabas que só acontece aqui no futebol mundial. Saca? Tipo, por exemplo, assim, primeiro volante, né? Tipo assim, quando a gente põe na nossa cabeça volante, a gente já tá lembrando daquele cara brucutu dando cacetada e distribuindo um passe de meio metro. É basicamente isso que a gente vai associar. Sempre, né? E um grande erro nosso, assim, também, quando a gente não aprofunda o nosso debate. Teve início dos anos 10, né, quando a Premier ela começa a ter um poderio tático muito maior, alguns comentaristas aqui no Brasil começaram a usar o termo, ele é um box-to-box. E aí todo mundo saiu adoidado falando box-to-box, sem fazer a menor ideia do que era essa função, saca? Aí o cara via um jogo de seleção brasileira, sei lá, vou dar um exemplo, o Kaká jogando. Aí ele falava lá, olha lá, ó, o Kaká jogando como um box-to-box da Premier League. E não fazia o menor cabimento uma ideia dessa, saca? Então o cara pega tudo o que é meio campo e joga no mesmo balaio, certo? E não faz diferenciação de característica. Que é isso que a gente tem que explicar para quem tenta razoavelmente acompanhar melhor o futebol, né? Assim, eu entendi o que você quis dizer, mas
não tem mais espaço para um cara que ele não seja todo campista hoje. Que a característica dele, numa linha pressionando, seja uma boa recuperação e um bom passe. Que ele não tenha velocidade para levar a bola no flanco e compor o buraco do lateral esquerdo ou do lateral direito. Então, assim, esses caras que eles não compreendem o futebol com amplitude, eles estão perdendo cada vez mais espaço. E quando eu uso o exemplo do Busquets, embora seja um bom jogador, ele já perdeu espaço num futebol de alto nível, porque ele não compreende mais todas as funções do campo. Uma, porque a idade chega e o peso bate, certo? O cansaço, ele bate para todo mundo, né? Outra, porque ele não tem mais lastro para aprimorar, né? A academia de formação que ele fez há 15 anos atrás, é nisso que eu me refiro, ela mudou, ela exige mais do cara. Hoje, por exemplo, você pega, vamos usar o exemplo do Chelsea, você pega um cara que joga tanto centralizado, como joga pro lado direito, pro lado esquerdo, atacando, defendendo, que chama-se Mason Mount. Por quê? Porque a base, a formação obriga esse cara, se ele demonstra todas essas características, a evoluir dentro delas. E quando ele não tem uma característica bem desenvolvida ainda, o que acontece? Ele se aproxima do cara que está próximo dele. Por exemplo, assim, o Malfi, ele não dá segundo bote com precisão. Tá, mas ele não precisa fazer isso. Não, ele precisa. Então ele vai treinar com o Kanté, que é exímio nisso daí, como ele chegar mais próximo de um 100% de exatidão dentro da partida. Então é nesse sentido mais amplo que essa elaboração hoje de como formatar esses jogadores para grandes ligas como a Premier passa por entender o que são as posições e o que cada um vai desenvolver com o passar do tempo e com o futuro desenvolvimento. Exatamente, concordo. Boa discussão, bom debate. Box to box é um termo muito bonito, né? E quando box to box, né? Legal. As expressões. Não, e o box to box veio aqui no Brasil o meio campista que pisa na área. Porra, que merda é essa, velho? Todo mundo pisa no cacete da área. Aí é foda. O volante que entra na área e faz gol. Legal. Porra, a vida inteira os caras fizeram. Depois esse termo foi substituído por o elemento surpresa, né? Ficou muito conhecido ali na época. Em 2012, eu lembro que, nossa, acho que 70% da narração era isso. Elemento surpresa. O Paulinho do Corinthians. O Lampard inventou isso aí, né? Essa posição é dele, elemento surpresa. Porque o que o Lampard fez gol chegando de surpresa no bico da área, enchendo a bicuda ali, foi brincadeira. Dependendo da relevância do comentarista ou do narrador que fala isso, a coisa pega e fica anos e anos e anos, cara, em tudo quanto é transmissão que você imagina. Só dar um alô aqui, então, galera. Aqui, ó. O Jonathan falou aqui, perguntou, o tal meio-campo da Roma que você falou, Damorim, seria o Cristante para quem assiste a Roma, e eu não assisto a Roma. Eu não sei, eu não gosto de comentar, eu sei que é da Roma porque eu vi a camiseta da Roma com o número 7, eu acho, nas costas. Agora, se é ele, eu não sei. Não, então o Cristante é zagueiro. O Cristante eu tô falando meio campo. Então não pode ser. Meio campo pode ser o Verretô ou o Diawara, um desses dois que estão se destacando no italiano. Quem que é o 7 da Roma? Quem joga com a 7? Eu não assisto o campeonato italiano. Pellegrini, talvez? Deve ser italiano, cara. Se alguém tiver aí com o Google, dá uma força pra gente aí. Eu acredito que deva ser o Pellegrini. Salve, Breno. Falou que o Raiz é monstro. Érica tá aí, o Leandro tava aí, os seus pães artesanais. Bom pra caramba. O Café Brasil. O Rodo falou aqui, o Jean. Daiane, o William. Galera só chegando, mas não fala nada. Mas tá tudo bem. Vamos falar de Crystal Palace e Chelsea, né, cara? Porque eu tenho poucas memórias de Crystal Palace e Chelsea, jogo em Selhurst Park. O que não sai da minha cabeça foi o de 2014, um jogo pegado. Sim, era o Mourinho, o treinador. Chelsea perdeu lá de 1-0, gol contra do John Terry no segundo tempo, no início, veio 1-0 para o Crystal Palace. Eu nunca tinha visto o Chelsea perder para o Crystal Palace.
E os caras seguraram o Chelsea ali. Rodada 31 e o jogo não vai ser de madrugada. O jogo vai ser às 1h30 da tarde. Coisa boa. Ô Gladys, bom, Diga lá. você foi a Londres, o Dalmolin mora lá. Ô Luan, você já foi a Londres? Deu uma travada, Cris. Preciso que você repita, por favor. Ah, tá. O Luan, você já Oi. viajou para a Inglaterra? Você já foi a Londres? Não, nunca fui. Não, então beleza. Então, como o Gladson foi lá e ele... acho que é uma região, é um estádio que ele deve gostar também. Eu queria perguntar para o Dalmolin. Você já foi muito lá, né, Dalmolin? Viu muito jogo lá, né? Já uns 10, mais ou menos. Os 10 jogos. Eu queria saber, assim, Selhurst Park está em que região de Londres? É muito longe lá do Stamford Bridge? São vizinhos? Eu sei do Crystal Palace aqui. Nas Olimpíadas, a delegação brasileira ficou lá, usou as instalações do Crystal Palace. O Selhurst é um estádio antigo. A torcida do Crystal Palace, quando podia, né, antes da pandemia, sempre era festejado uma das mais barulhentas, que mais apoiavam, abafava qualquer torcedor visitante. Como é que é a localização? Como é que é o estádio? Se é fácil de chegar? É fácil de ver jogo? Situa para nós. Então, Crystal Palace fica no sul de Londres, tá? Exatamente 9 quilômetros de Stamford Bridge. Tá? É muito fácil, você pega o trem em Fulham Broadway e vai até a estação de Victoria, onde você pega o trem para a praia de Brighton. E no caminho da praia de Brighton você encontra Crystal Palace. Logo depois, Croydon, que é onde fica o home office, né, que se você tiver problema com imigração, é lá que você vai resolver os seus problemas de passaporte com a rainha da Inglaterra. E também é o lugar que você mais faz o sinal da cruz depois das igrejas, porque você nunca sabe se você vai... Você entra, mas nunca sabe se você vai sair algemado de lá e deportado para o seu país de origem. Então... outra curiosidade também, Crystal Palace fica a 362 pés do nível do mar, fazendo assim o bairro mais alto de Londres. Porque Londres ele é completamente plano, né? O Gladson já esteve aqui, ele sabe que Londres é uma planura só. E Crystal Palace fica um pouquinho mais alto, 362 pés ao nível do mar, 50 quilômetros da praia, fazendo assim a rivalidade deles contra o Brighton muito grande. São os maiores rivais do Crystal Palace, é o Brighton. É uma rivalidade que vem desde a década de 70, 74, 75, se não me engano. Eles jogaram 5 vezes durante o decorrer desse campeonato, tendo 3 empates entre eles. E o último deles foi em Stamford Bridge, numa FA Cup replay, né? E deu empate de 0-0 também, quer dizer. E em 2013, eu acho, 2013, quando o Palace foi jogar no Amex, lá em Brighton, alguém fez um popozinho ali no estádio, no vestiário do Crystal Palace, irritando, né, a delegação do Crystal Palace, quer dizer, uma rivalidade muito forte com o Brighton. É um bairro bem bacana, tem uns pubs massa aí. E o estádio, para mim, em Londres, é o que mais tem a atmosfera do Crystal Palace. É um estádio antigo, é um estádio bem legal. O pessoal fala muito de Craven Cottage, que não sei o quê, Selhurst Park. Propriamente. West Ham também, né? É o antigo do West Ham, é o Selhurst Park, o Craven Cottage são estádios assim. Você está bem pertinho, né? Você está super perto do jogador e os caras fazem barulho o tempo inteiro. É uma torcida agitada, é uma torcida legal de ver. Eu lembro a biografia do como que chama aquele jogador, o primeiro jogador negro que jogou pro Chelsea. Clay Hill, alguma coisa assim? Bom, anyway, eu esqueci o nome dele agora, mas ele quando ele fez o debut pro Chelsea, Canoville. Fugiu o nome. Canoville. Canoville, isso. Quando ele fez o debut,
Quando ele fez o debut pro Chelsea, ele jogou contra o Crystal Palace em Selhurst Park. E, então, o Selhurst Park é legal porque os jogadores saem por trás da arquibancada, saem bem embaixo da arquibancada de trás do gol. Ali era o vestiário antigo do Crystal Palace. Então o pessoal começou a vaiar ele, chamar ele disso e daquilo, jogar casca de banana e caceta. Anos 80, né? A atmosfera era outra, hooligans e tudo isso, muito diferente agora. Segunda divisão, Então, né? ele olhou pro Vini Jones, né? Falou assim: porra, bicho, essa torcida dos caras é nojenta, hein? Eu falei assim: não, meu filho. Essa aí é a tua torcida, a torcida dos caras tá do outro lado. Quer dizer, os caras é bem em cima do jogador, cara. É uma atmosfera legal. Crystal Palace é bem legal a atmosfera. Eu estava vendo na minha cabeça Tony Cascarino, mas não tem nada a ver. Eu estava pensando, visualizando um cara com outro nome, mas não tem nada a ver. Canoville. Paul Canoville. Paul Canoville. Tava doente recentemente, né? Apareceu nas redes sociais aí, mas tá bem agora. Tá recuperado da Covid. Tem, o Dalmolin falou o nome do bairro, que eu ia falar bairro, mas assim, isso é uma discussão bacana, né? O Dalmolin sabe. Porque, na verdade, está em Croydon, né? E Croydon, ele é um borough, que é uma região autônoma, como se fosse uma região metropolitana, certo? Porque o que acontecia? Eu acho que deve dar o quê até o centro ali, Dalmolin, uns 20 km do centro de Londres, no máximo? Mais ou menos, no máximo 20, uns 20 km, né? 20. Não chega a 20, porque né? 9 de Stamford Bridge, outros 6, por aí uns 15, 16. 15, 16 milhas, 20 quilômetros, tá 20 quilômetros. E o bacana é assim, o Selhurst Park é por conta do parque mesmo, numa área verde, tem lá. E essa região, na época do pós-guerra, ela foi muito industrializada. Então essa era uma parte industrial da cidade de Londres ali, porque facilitava até para as comunicações por conta da altura, que o Dalmolin acabou citando. Então isso facilitava pra caramba. E facilitava também a saída pela Brighton Road, que é o que dá o clássico. O clássico é só por conta da ligação dos estádios pela Brighton Road. Então ali era o escoamento de toda uma produção industrial para os portos, né? Então ela se tornou tipo como se fosse uma abre aspas, Manchester, né? Só que muito mais suja, assim vamos dizer, e perto do centro de Londres. Então até meados dos anos 80, 90, o Croydon foi meio que um subúrbio, que a galera mais pobre e a galera que trabalhava no chão de fábrica mesmo, que morava ali nos entornos. Então demorou muito tempo para se desenvolver. Só que daí quando o Tony Blair assumiu como primeiro-ministro, teve um incentivo de contratos internacionais que as próprias empresas, as novas empresas que estavam abrindo em Croydon, elas queriam dar um feedback positivo para a comunidade de Croydon, saca? Então começou a se desenvolver muito ali, na questão esportiva, de cricket e coisas funcionais para crianças, enfim. Até porque lá em Selhurst Park, se eu não me engano, é a primeira ou é a segunda instituição de caridade para crianças da Inglaterra. Fica lá. Fica lá por conta dos sindicatos que apoiam. Então é muito mais fácil manter lá em Croydon. E aí começou a ficar um lugar bacana, com muita arte, com desenvolvimento esportivo, com ação social, e agora tá um bairro muito da hora. Pelo menos em 2017, quando eu passei ali, já tava tipo mega desenvolvido, super bacana, saca? E não desconstruiu essa arquitetura industrial, sabe? Então você vê bastante coisa assim, tipo, repaginada, ressignificada, sem perder do passado, mas com muita coisa moderna, saca? Acontecendo. E que nem o Dalmolin falou, né? O Selhurst Park, o estádio do Crystal, é muito maneiro, porque mesmo com as reformas da década de 80, eles mantiveram, basicamente como o Stamford Bridge, assim, eles não assassinaram a arquitetura como um todo, saca? Eles tentaram manter as essências no máximo, se adequando, né, ao relatório Taylor, as novas adequações do futebol inglês. Então, acho que, só para passar assim um pouco do bairro, né, pra galera, dá para considerar como de Londres, como um bairro, mas dá para considerar como Croydon região autônoma, até porque o endereçamento postal, né, o código, ele acho que de 2001, ele já é diferente, né? Já é Croydon, já é CR. Outra coisa que eu gostaria de falar também sobre o Crystal Palace, eles agora têm aquele food market, que é o mercado especializado em comidas estrangeiras e comidas exóticas e tudo. Então você anda
nas ruas e tem toda aquela cultura de comida chinesa, japonesa, espanhola, enfim. E também o pessoal é chegado naquela roupa antiga, né, vintage. Né, começou a virar bem hippie também de uns anos para cá, Crystal Palace. Antigamente ninguém queria ir, como o Gladson falou. Era o refúgio de Londres, o expurgo de Londres, a sujeira de Londres. Hoje em dia já está ficando um pouquinho mais trendy, mais hippie, né? Justamente porque o pessoal já não consegue mais morar em Brighton, porque Brighton está ficando muito caro. Então, se você quiser morar perto da costa e também com facilidade de chegar no centro de Londres, Crystal Palace, aquela região ali, é uma opção que agora está começando a ficar viável para o inglês que não consegue comprar no Docklands ou que não consegue comprar aqui perto do City Airport, corre para o outro lado e compra em Crystal Palace, que tem muito transporte para Londres e para a costa também. Inclusive sobre o Brighton, quem tiver curiosidade, tem um vídeo lá no canal, né, Vovô Blogger? Eu acabei de colocar o vídeo lá no Fala Vovô, lá no Resenha dos Blues. O Gladson também vai colocar o dele lá também no Resenha dos Blues. Conexão Londres, não é isso? Conexão Londres. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, só conferir. E também depois do Vovô Blogueiro, amanhã depois do jogo, você confere também. Tem um vídeo legal sobre o Brighton, né, porque o vovô foi lá descansar lá, falou da comida, mostrou restaurante, mostrou a praia. É lá que tem a praia de pedra, não é isso? Isso, exato. Eu só fiquei devendo o estádio porque estava em lockdown. O vovô foi teimoso, peitei o lockdown, fui a Brighton numa festa lá, mas infelizmente não deu para mostrar o estádio, que o Amex é bem bacana o estádio também. Mas dessa vez não deu. Jean-Pierre chegou aí, salve Jean-Pierre. Ô, Dom Bolim, você falou do Brighton, do Crystal Palace aí, o bairro, né? Foi reestruturado. Aqui no Brasil sempre chega notícias sobre o bairro lá do Tottenham, que era o White Hart Lane, antes, que era uma região isolada, que era uma região feia, pobre, assim, só falando de coisa pesada. Ainda é. Ainda é? Não, mas porque falou que com a construção do novo estádio, teve uma revitalização e tudo. Conversa para boi dormir. Perigosa, com a infraestrutura faltando. Até hoje ainda o estádio não mudou nada lá, não. Você, particularmente, depois que construiu o estádio, você chegou a andar por aquele lado de lá? Aquelas ruas, não sei se... A minha esposa é colombiana, então o Gladson vai conhecer bem. A maioria do pessoal de colombiano ou vive em Seven Sisters, que é bem perto do estádio do Tottenham, ou vive em Elefante em Castro, que é por outro lado. Então, a comunidade colombiana ou ela está no norte da cidade ou ela está no sul da cidade, no sudoeste da cidade. Então, eu vou muito para Seven Sisters, que é 15, 20 minutos a pé do estádio do Tottenham, então eu conheço muito bem. Minha irmã morou lá 6 anos antes de casar e sair fora da área. E olha, cara, aquela área ali sempre foi perigosa, sempre vai ser perigosa. O pessoal não quer investir, porque é uma das áreas mais perigosas de Londres. Sempre foi, né? E eu não vejo o bairro de Tottenham, ou até mesmo o Seven Sisters melhorar nesse aspecto. O que está melhorando é se você passar de Tottenham e você tem Greenwich Park, um pouquinho para cá, já começa a cair aqui pro lado onde eu estou aqui, pro lado leste, né, nordeste, já começa a melhorar um pouquinho. Mas ali mesmo a região do estádio eu não vejo muita diferença, não. O Gladson pode concordar comigo ou não, sim, mas eu não vejo diferença. Não, mas infelizmente cara. Eu acho que é a área de Londres mais abastada ainda. Parece uma Inglaterra da década de 90 ainda, sabe? Coisa que você não é comum, por exemplo, lixo nas ruas de Londres. Você não vê. Tipo assim, raramente você vai ver um pacotinho voando, saca? Se você sobe lá para onde era o White Hart Lane, desculpa, você já começa a ter essa quebra, tá ligado, de arquitetura, assim, é uma coisa mais velha, você já começa a ver a rua mais suja, tipo...
um perfil, tipo, de jovem na rua, tipo, sem fazer porra nenhuma, saca? Por opção mesmo. Então, algumas características, assim, de cidade menos desenvolvida você encontra por lá. E o estádio, na minha opinião, pelo menos, ele auxiliava nesse processo, saca? Ele levava, tipo assim, mais movimento pra rua, certo? Tipo, tinha mais segurança pros comerciantes, a polícia sempre tava passando. E agora eu não sei como é que tá, né? Então, como o Dalmolin já falou, continua da mesma forma, e sem o White Hart Lane e ainda com o novo estádio deles mais para baixo, um pouco mais longe de onde era essa região mais perigosa ali, é muito difícil que, pelo menos num curto período, ela comece a ter uma mudança para melhor. E só uma efeméride que eu lembrei bacana é que o mesmo arquiteto do Stanford Bridge foi o arquiteto do White Hart Lane, que é o seu Archibald Leite. Boa curiosidade. Beleza. Mas, Luan, então fica a dica aí. Quando for a Londres, você sabe por onde andar, por onde não andar. Com certeza. Primeira coisa, quando for para lá, chama o Dalmolin no WhatsApp, que ele vai te dar a ideia lá. Agora, falando do jogo em si, né? Eu estava procurando umas notícias sobre o jogo histórico, né, entre Crystal Palace e Chelsea. Eles não jogaram muitas vezes na história, não, bicho. Porque ou o Chelsea estava na segunda divisão, ou o Crystal Palace. Eles estavam em divisões diferentes, né? Então, às vezes, eles ficavam assim, 5, 6 anos sem se enfrentar. Então, são 57 jogos só na história, mas o Chelsea desses 57 tem 30 vitórias, mano. Que coisa doida. É impressionante. O Palace só venceu o Chelsea 12 vezes. E a última vez foi essa de 2014, esse 1-0. E a última vez que jogaram lá foi ano passado, né? 3-2, o Kepa falhando naquele gol do Zaha e o Pulisic salvando o Chelsea, ganhando de 3-2 naquele jogo difícil. Depois de tudo que passou durante a semana aí, uma vitória, uma derrota, Chelsea é quinto lugar, o Palace é 12º. Você observando aí, o que você projeta para um jogo de amanhã? O jogo contra o Crystal Palace nunca é fácil. É sempre arrancado à força. Isso que eu ia entrar no ponto. Os últimos jogos eu assisti, que eu lembro assim, bastante com propriedade, foram os últimos 2, 3 jogos. E foram jogos difíceis, entendeu? Esse que você citou, que o Zaha acertou um chutaço, né, ali da intermediária, que para muitos foi indefensável, mas para mim realmente era defensável, foi no meio do gol. Foi falha para todo mundo. Eu não conheço ninguém que achou que aquilo ali não foi falha do Kepa na época. Eu lembro que nesse dia aí a gente estava debatendo muito no grupo do WhatsApp que a gente tem no Chelsea, né? E estava muito dividido, né, na época lá. Eu gravei o gol e mandei lá. Na minha opinião foi falha, né? Mas se dividiu as opiniões, né? Mas é um jogo duro. Para mim, Crystal Palace, nos últimos anos, vem formando um time bom, só que nunca chega lá, né? Essa temporada está dizendo, pô, os caras são 12º lugar e tem time que eu acredito que é pior em termos de time e elenco e tá ali brigando pelo Champions League, que é o caso, se eu não me engano, é o West Ham, que tá ali na 4ª colocação, né? Na frente do Chelsea. E, pô, os caras têm... E tem, tipo, os caras têm jogadores, uns jogadores bons, entendeu? Tem uns caras ali que fazem uma diferença, só que na hora da prática os caras nunca conseguem desenvolver o futebol, assim, para chegar pelo menos ali, para tentar brigar por uma Europa League, entendeu? Ou pelo menos a parte de cima da tabela. Sempre que eu vejo o Crystal Palace sempre tá ali meio abaixo de tabela, mas contra a gente faz um jogo duro, é difícil, os caras são rápido, o time deles é muito, muito forte fisicamente também, e eu acredito que vai ser um jogo muito difícil mesmo, porque o que acontece, o que eu acho, né, que depois da parada da data FIFA, né, das eliminatórias europeias, tipo, o West Brown teve tempo para treinar, então com certeza eles, analisaram tudo, desde a chegada do Tuchel no Chelsea, como é que eles jogam, a formação tática, por onde ataca, por onde não ataca. Porto fez a mesma coisa, e foram jogos que, tipo, tivemos dificuldade. Volto a repetir, o jogo contra o Porto,
apesar do bom placar, foi um jogo, pô, difícil. Teve uma hora lá que eu fiquei preocupado. Falei, a gente vai tomar um gol. A gente vai tomar um gol. Então o time tá sendo dominado em certas partes do jogo, entendeu? Contra o Brighton, então nem se fale. Foi um apagão total. Então eu acredito que esses caras tiveram muito tempo de treinar, muito tempo para ficar olhando como é que o Chelsea joga, o que o Tuchel faz, por onde ele gosta de movimentar o time dele, as substituições que ele faz. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil pro Chelsea. Mas aí eu acho que aquela derrota foi... A derrota, apesar de ser humilhante para mim, né? Foi de 5 em casa. Foi na hora certa pra gente ativar o sinal de alerta e o Tuchel mudar o que precisava mudar, o comportamento, a forma de encarar um jogo. E, pô, com certeza o jogo de quarta-feira é muito importante pra gente. Quarta a gente joga, né? Quarta-feira, contra o Porto. Mas a gente não tem... Terça, desculpa. Então a gente não tem um caminho muito fácil após o Porto ali na Champions. Vai ser só pedreira. Então, dizer que a gente pode chegar na final, super acredito que a gente pode chegar na final de uma Champions League, mas o caminho que eu acredito que é obrigação nossa de chegar na próxima UEFA Champions League é pela Premier. Então a gente tem que encarar o jogo amanhã com bastante seriedade e entrar para vencer. É 31ª ou segunda rodada, então é reta final de campeonato. 21ª. É reta final de campeonato, a reta final de campeonato a gente não pode vacilar, não pode perder, não pode empatar, entendeu? Então é a arrancada que a gente precisa dar agora, para pelo menos garantir ali o terceiro, quarto lugar e pelo menos a gente garantir a próxima temporada. Principalmente por causa do investimento que a gente fez, cara. Ô Damolim, você tá achando que você é o único vovô aí de Londres? Que o velhinho do Roy Hodgson parece que o Crystal Palace foi feito para ele, rapaz. Que estabilidade que o velhinho tem lá, ele monta aquele time, aquela retranca dele lá. O Crystal Palace, para mim, cara, me lembra muito o Burnley, pela situação do Sandais também. Deixa o treinador lá, porque bom, não briga por título mesmo, né? Flerta com rebaixamento, mas sempre incomoda os grandes ali, fica ali pelo meio da tabela. É impressionante o Crystal Palace. Carisma puro o Roy Hodgson. Esperando o quê para o jogo de amanhã, já que não vai ter o Thiago Silva, que é o único desfalque. O Roy Hodgson, caracteristicamente, ele joga bem fechado. Ele monta um time bem fechado, ele monta uma linha de 5 no meio campo, com quatro defensores, 5 no meio campo, só deixando o Zaha na frente. E eu não vejo diferença nenhuma na maneira com que eles vão jogar. Eles vão jogar apertado nos primeiros 20, 30 minutos e a função do Chelsea vai ser quebrar essa linha de defesa e dessa linha de meio campo deles nos primeiros meia hora, tentar ganhar o primeiro tempo, fazer um gol ou dois no primeiro tempo para o Palace abrir um pouquinho no segundo, porque o Palace ele só joga nos 10 minutos finais. O Palace ele tem uma coisa que ele defende por 70 minutos, 75 minutos e ataca os últimos 10, 15. Quer dizer, se tiver 0-0 até lá, a gente vai passar sufoco no final. Mas se a gente conseguir garantir 1 ou 2 golzinhos no primeiro tempo e conseguir controlar o jogo, aí eu acredito que é uma vitória razoavelmente fácil. O que não pode é tomar gol contra eles, porque para quebrar essa linha de defesa deles é complicado. O Roy Hodgson não é nenhuma criança, tem muita experiência no futebol. É um cara astuto taticamente, não é bobo, sabe a limitação do time dele. Claro que ele não vai jogar no mano a mano com a gente, que eles vão tomar goleado, né? Então eles vêm para defender e tentar pegar a gente no contra-ataque. Mas eu acho que o Chelsea tem muito mais time que o Palace e deve ganhar e ganhar relativamente fácil amanhã. Dependendo do time que eu tô colocar no campo amanhã, né, também. Porque tem muita gente que não joga junto faz tempo. Então vamos ver. Para mim, o Chelsea vai ganhar de 2-0 com dificuldades. O Gladys, o Crystal Palace ficou uns 3 anos tentando dar uma facada no Chelsea, cobrando 60, 70, 80 milhões no Wilfried Zaha. Esse ano fizemos até uma camisa aí, ó. O Dalmolin tá vestido com ela e não conseguiu tirar o homem de lá. Ele tá lá e tá estressado. O Chelsea, alto de baixo, se recuperou, trocou o treinador, mas vai ser aquele jogo chato de novo.
Não, não espero, eu não espero muitos gols, não. Suas memórias de Chelsea Crystal Palace aí, o jogo de amanhã, você espera. Cara, Para mim, 2-0 com dificuldade. eu só fui dando check aqui porque os camaradas falaram praticamente tudo, né? Vai ficar fácil. eu acho que tem uma característica importante vou falar, né, como se fosse um amigo, mas é com respeito, né? Do seu Hodgson, nosso velhinho camarada. Ele é carismático, né? Parece ser aquele velhinho legal, bom Porra, de velho. papear ele, ouvir história de futebol. Parece aquele Papai Noel de shopping center, né? Todo mundo quer apertar a mão, o cara é gente boa. Total, cara. Eu tenho vontade de sentar com ele, tá ligado? Tipo assim, numa mesa, assim, com uma caneca de chá e ficar ouvindo o cara falar, saca? Já pensou o cara num boteco, cara, tomando uma cervejinha e escutando o cara falar sobre futebol no boteco? Que resenha. Maravilhoso seria. Diga. Só antes que você falaria, sobre o Roy Hodgson, ele é treinador desde os anos 60, não é, Dom? Por aí, não é? Isso. Tem quase 50 anos de carreira. Ele já teve sucesso lá na década de 70, né? Incomodou muito time grande assim, beleza. E eu achei, bicho, para mim, o período em que eu mais fiquei com dó dele, que eu achei injusto, eu torci para ele. Lembra quando ele foi treinador do Liverpool? Só que ele não durou muito tempo. O time não andou, cara. Acho que é característica, né? Já estava ultrapassado para a época. Então, o time do Liverpool já não era bom. Eles queriam o time para frente, vencedor, mas ele acabou caindo. Naquela época eu torci para ele pelo carisma ali. Eu achava aquele velhinho interessante treinar no time. Era um dos mais velhos na época. Eu gosto dele desde quando ele foi treinador do English Team, né? Ele fez boas campanhas de Copa e de Eurocopa, mas não deu certo. Mas enfim, uma coisa boa que a gente percebe do Hodgson é que ele sabe como usar o jogador que ele tem. Ele não exige muito mais do que o cara possa entregar. Isso é um fato. Eu acho que está muito alinhado ao perfil de jogo daí do Crystal Palace, né? De ter uma defesa mais sólida e uma saída em contra-ataque. Né? Ele não tenta reinventar a roda ou reinventar a fogueira, saca? E aí dentro desse esquema, se a gente for ver assim, é óbvio que alguém vai se destacar em algum momento. E foi interessante vocês falarem o nome do Zaha. O Zaha, para mim, ele é um cara de muito volúvel na carreira dele, saca? É muito alto e muito baixo, a gangorra dele parece que não acertou ainda, já está indo para 27 anos, se não me engano, e não deu aquela engrenada assim para você encher a boca e falar, porra, o Zaha seria uma puta contratação, saca? E eu acho que fica claro isso nessa temporada, que o jogador que comanda todas as ações de ataque do time é um menino que foi contratado agora nessa temporada da Championship, que era do QPR, que é o Eze. Esse menino é muito bom de bola. Tipo assim, esse é um cara pra gente ficar de olho futuramente, porque tem transição, é forte, é rápido, aquela questão lá do academia do que o Pierre formou o cara para ser todo campista. E aí ele vai aperfeiçoando as características com o passar do tempo. E nos últimos jogos do Crystal, o que tá pulando aos olhos, né, são as apresentações do Guaitá, cara. Que o cara, tipo, defesas a la Gordon Banks, saca? Não passa nada. No jogo contra o Everton. Não, o último jogo contra o Chelsea, na temporada passada, na vitória do Chelsea, ele já foi destaque no jogo. Guaitá. Você falou aí bem, veio na memória que bom goleiro, né? Ele é muito bom goleiro, cara. O jogo contra o Everton macetou, cara. Ele fez 4 ou 5 defesas, assim, com um perigo fatal de gol. Tipo, o Everton teria ganho aquela partida se não fosse ele. E talvez seja o único ponto que me preocupe. Não seja nem a questão do Rodgson colocar o time para marcar em 2 linhas baixas e jogar no contra-ataque, né, o que poderia causar um perigo com a nossa linha de 5 alta, mas eu acho que o que me preocupa é a nossa inoperância em não fazer gol. Cria e não faz. E aí a hora que conseguir chegar, se o cara tiver um dia inspirado,
a nossa probabilidade de marcar ela cai drasticamente. Só complementando, na última partida, o Izzy foi muito bem contra o Chelsea também. Esse meio-campista, bem lembrado. Ele foi muito bem. Inclusive, um dos gols do Crystal Palace foi uma jogada individual dele ali no meio-campo. Não lembro se foi em cima do Jorginho, que ele deu um drible no Jorginho e arrancou ele com a bola. Mas ele jogou muito bem contra o Chelsea mesmo, esse garoto aí. Dalmolin, você citou sobre 5 do Crystal Palace no meio-campo aí. Amanhã é dia, então, de meio-campo congestionado, Chelsea com muita posse de bola, e bola no Reece James, bola no Tio, no Alonso. Amanhã é dia da gente não, né? Nós somos acostumados a ver isso, a gente entende como é que tem sido o jogo do Chelsea quando pega ainda mais essas equipes mais defensivas. Se preparem para um monte de crítica de o Chelsea não está jogando nada, o Chelsea não ganha meio campo, principalmente se o Jorginho for escalado, então, né? Eu acho que a maneira mais fácil de você jogar contra o Crystal Palace é na velocidade. Porque se você for começar a amarrar aquele joguinho lá de sair de bola com o Mendy, do Mendy pro Negão lá, do Negão pro Christensen, do Christensen volta pro Mendy, ficar naquela ladainha, mamãe eu quero, mamãe dá para você, mamãe eu quero aqui, nós estamos ferrados. O negócio amanhã é velocidade. Transição muito mais rápida do que teve contra o Porto, porque o Porto, o time estava quase aqui dormido. O Porto dominou o meio campo nosso. O Chelsea estava dormindo ali. Graças a Deus a gente conseguiu fazer 2 gols ali para dar uma aliviada. Mas eu acho que o Chelsea vai ter que jogar muito mais rápido, muito mais intenso, para não ficar aquele jogo muito embolado no meio campo, porque senão vai ser falta atrás de falta, atrás de falta, atrás de falta. O juizinho vai ficar com cãibra na boca de tanto apitar falta. Porque o pessoal do Palace gosta de bater também, eles gostam de chegar junto. Eles não é um time que vai deixar você jogar fácil, não. Eles vão chegar batendo. O Thomas Tuchel citou isso na coletiva dele. O Crystal Palace é um time muito forte, é físico. Eles têm técnica, mas é um time que chega junto mesmo, vai para porrada. E como ele para o Gladson e para o Luan, aí, olha só, o Dalmolin falou, o jeito de jogar contra o Crystal Palace é velocidade. Então, o Tuchel tem que apostar amanhã. O Timo Werner já é titular, então tem que meter ali o Hudson-Odoi, por exemplo. Eu falei no começo que ele tinha que dar tanto pro Odoi. O jogo perfeito pro Odoi. Mas eu acho que vem de Ziyech. Pois é. Aí se vem o Ziyech, não, por exemplo, não vai ter Pulisic titular. Mas explorando um time com velocidade, tem que ter Werner de um lado, Odoi no outro. Aí tá bem. Mas aí tem o Ziyech para lançar esses caras. Como é? Vai para todo mundo aí. Deixa eu dar um olhinho fecha, porque já que ele jogou essa peça isca aí, vamos lá. Tirando os 6 da defesa, do Kanté para frente, do meio campo e ataque. Para amanhã, por exemplo, vendo o Chelsea jogando em velocidade contra o Crystal Palace, Luan. Você citou Ziyech aí. Porque assim, a gente, nós como torcedores, a gente gostaria com certeza de ver o Odoi. A gente gosta de um futebol mais ofensivo, um futebol veloz, entendeu? Só que eu acredito que quando o Tuchel veio, ele se preocupou muito em acabar com o problema da temporada passada. Foi o número altíssimo de gols que o sistema todo estava tomando, entre falhas individuais e falhas coletivas. Então ele se preocupou de uma forma a trabalhar aquele elenco para ser um time muito competitivo defensivamente. Entendeu? Tanto que ele joga com 3 zagueiros, dois jogadores à frente da zaga e 2 alas que também têm características de defesa, né? Nós não temos no elenco, por exemplo, um lateral apoiador. Os nossos laterais ou alas, né, são jogadores equilibrados. Eles não são aqueles extremamente agressivos, velocistas, dribladores para chegar ali até a linha de fundo. São aqueles que eles ficam na intermediária ali.
apoiando, defendendo. O Tio eu mesmo é um que apoia desse lado, ele é o nosso lateral mais apoiador, só que ele não é aquele lateral que tu vai ver um foguete correndo na ala. Ele vai cair pro meio, entendeu? Ele vai dar um bote, ele vai se preocupar em marcar. Do Marcos Alonso, por exemplo. Exatamente. O Alonso já é agudo, ele já é um ponta mesmo ali, ele pega na lateral ali, vai para cima e cruza na área. Mas mesmo assim, falta velocidade para ele, apesar dele ser mais ofensivo. Então eu acredito que quando ele escala o time ali na zaga, com os 3 zagueiros, 2 meia e 2 ala, o Aspilicueta pelo lado direito e o Reece James também, que não é um velocista, né? A bola chega no Reece James, ele toca para trás. Muito difícil o Reece James... Tem velocidade e muita força. Pois é, mas ele não tem muito drible. Pois é, então, e fica isso. A bola chega no Reece James, ele volta. Então, a velocidade se perde. Entendeu? E aí ele gosta do Ziyech, ele pelo lado direito do campo também. Então, eu acredito que ele vai com o time tradicional. Eu acredito que ele vai com o Giroud, Ziyech e Odoi. Aí, vovô. Aí, ó. Giroud e Odoi, vô. Eu acredito que ele vai entrar com esses 3 na linha de frente. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Depois, cara, se o Tuchel é bom em uma parada, cara, é fuder a escalação de torcedor, tá ligado? Tipo... Nós só jogamos com essa fora na resenha passada, né? Porque o que a gente pensou, nada a ver. Ele colocou outros caras. Te mandei a mensagem lá, falei, tá vendo aí? O cara é muito maluco. Cara, tomou pressão do corpo. Eu vejo o Chelsea há 30 e tantos anos, cara, e não acertar um do meio campo pra frente, cara. Não acertar um. Sacou? Tipo, não tem muito pra onde correr. Tem muito pra onde correr. O que é a minha ideia? Eu acho que o que ele vai fazer amanhã? Ele vai fazer basicamente o que qualquer treinador faria, que é o mais inteligente nesse momento. É dar o campo pro Crystal Palace jogar. Atrair eles, deixar que eles venham um pouco mais. E treinar o esquema dessa linha do meio para sair em velocidade. Basicamente, o que o professor Ancelotti fez pelo Everton com eles foi muito isso, saca? Para não fazer esse conflito de MMA no meio campo ali. É porque a gente perde esse conflito. A escalação dos caras, como vocês já citaram, parece um card de UFC às vezes. Milivojevic, Chulup, Van Aanholt, os caras tudo 1,89, 90 quilos, saca? Não dá, não tem como se bater de frente com isso. E na minha cabeça eu acho que ele pode fazer isso não só para facilitar a vitória e trazer os 3 pontos, mas é prevendo o jogo de quarta já. Porque a gente é franco atirador na quarta-feira. Tá com o resultado debaixo do braço, o Porto vai ter que sair mais. E saindo mais é aquilo que eu comentei até na resenha dos Blues lá no chat. Eu achava que ia ser 5-1 no agregado. Já não acho. Já acho que vai ser 6-0. Saca? A gente vai tá com o jogo na mão e pode ser testado nesse jogo agora, contra o Crystal Palace isso. Que é um time que tem característica parecida no sentido de não conseguir criar tanto com a bola no pé, mas que vai pegar o bloco e vai tentar ir para cima do Chelsea, mesmo que desordenado. Que é basicamente como o Crystal vem fazendo, né? Alguns jogos equivalentes a outras equipes e conseguindo os pontos para estar ali nessa mid-table obscurity ali, que eles nunca saem. Então eu acho muito difícil a gente ter um revés amanhã. Né? O que vai ter que ter atenção? Vai ter que ter atenção nesses turnovers. Tipo, criou, vai ter que marcar. Tipo, ponto. E se a gente for pensar com a cabeça do Tuchel, daí que sei lá o que ele pensa, que a gente nunca acerta ninguém, né? Como diz o Damolim, eu testaria Giroud, eu testaria Odoi, eu testaria o Ziyech em outra posição, sabe? Tipo, eu faria vários testes amanhã, mas sem quebrar esse esquema da zaga empurrando nossa linha média e fazendo um bloco aguardando o Crystal jogar. Basicamente isso. Então, se o esquema é velocidade, meu amigo, então deixa eu quebrar minha cara aqui, olha só. Mendy, Aspilicueta, Cris e Rudiger, James e Alonso, então.
Kanté, Kovacic, Ziyech, Malt, Werner e Odoi, pode ser isso aí? Já Tem que uma querem mais. time veloz? Tem uma mais aí. Tem uma mais na formação. Sobrou um no meio. Tira um aí fora. Põe a Kanté, bela adormecida para dormir de volta. É, mas aí fica pelo time, tira o Ziyech então. Ou deixa o Ziyech e tira o Odoi, mas se quer velocidade, aí o Pulisic do banco, que o Tuchel falou que o Pulisic precisa ser protegido, porque ele é o cara que tem a jogada individual, mas está sofrendo muito com as contusões e foi o cara que decidiu o último jogo para nós. Curiosidade aqui, ó, o primeiro jogo entre Chelsea e Crystal Palace foi 7-1 para o Crystal Palace. Acreditam nisso? 1920, não é? 1920 e pouco. 1906. 6. Nossa. Nesse eu não tava, viu, Cris? Ah, tá, professor, tá você. É isso aí. Agora, o Tuchel falou que vai ser uma honra, um prazer duelar com o Roy Hodgson, que é o treinador que ele admira. Se a gente admira, imagina ele, né? É esperar para ver amanhã no Selhurst Park. Continua pipocando em tudo quanto é jornal aí. Calan, Agüero, aquelas pataquadas todas. Eu vi uma notícia de que o Agüero quer ficar na Premier League. E agora inventaram até que ele pode ir para o Tottenham. Já pensou, Damoli? Não. Queda na carreira. É assim que... A não ser que eles vendam o Roy Keane, o Keane, né? É isso aí. O Tottenham não tem condição financeira nenhuma de manter dois caras desse tamanho. Eles não têm como pagar o cachê dos dois. Se o Agüero for pro Tottenham, vai ter que se livrar do Kane. E se eu fosse o Tottenham, eu não faria isso. O que eu não entendo. Apesar de gostar do Agüero, mas eu não faria essa troca, não. O que eu não entendo é como é que o Kane, eles conseguem segurar o Kane por tanto tempo ali ainda. O Kane e o próprio Son, né? É porque o Kane gosta do Tottenham demais, cara. Mas a paciência dele vai esgotar. O Damoli, o Chelsea tem dinheiro para contratar o Kane. Então, tem dinheiro para contratar 10 Kane. Quem quiser. Mas é porque o Kane ele é Tottenham desde criança. É criado lá nesses esquemas. Mas um dia ele vai receber uma lua, alguma coisa vai iluminar aquela cachola dele. Eu acho que se ele não saiu até agora, eu acho que ele não sai, porque ele me lembra muito o Koulibaly, cara. Porque assim, eu sou da visão que o jogador, ele tem não totalmente autonomia, mas ele consegue fazer a carreira dele. A partir do momento que ele entende que ele não está conseguindo evoluir como um atleta em termos de título, ele tem a opção de chegar na diretoria e falar, eu não vou renovar e pronto, vocês me negociam, vamos ganhar o dinheiro agora no meu auge. Quem também já é um jogador e está com o quê? 27 anos, 28 anos, já está na maturidade do futebol dele, entendeu? Aí é difícil tu prever ou tu falar que ele tem para onde crescer. Hoje, nessa temporada ele mostrou, acredito que o último crescimento dele, que é sair da área e fazer a maioria, tipo, é o jogador que tem mais gol e mais assistência no Tottenham no campeonato inglês. Então é uma característica que ele não tinha, tipo assim, não estava exercendo com tanta profundidade nas últimas temporadas. Então eu acredito que é isso, o máximo do futebol dele é esse. E é um ótimo atacante, cara, eu acho que ele seria titular na maioria dos times do mundo, entendeu? Então, eu acho que é dele mesmo, não querer sair mesmo é isso, entendeu? Eu gostaria dele tem muitos anos que eu falo já. É um dos caras que eu tiraria do Tottenham correndo, mas tem o rolo, nunca sai negócio, né, Lúcio? Isso você fala. E tem contas para pagar, né? Então tem que ir lá com dinheiro e fazer a proposta. Precisa ver se o jogador quer sair também, né, Cris? Porque, olha, o Kane, ele é titular absoluto no time. Ele é um herói perante a torcida dos caras lá, porque além dele e do Son, eles não têm mais ninguém. Não, ele é o time, né? O cara é local. Que você vê o Harry Kane. O cara é local, não é? A família dele é quase toda lá de perto. Quer dizer,
Tem uma palavra no dicionário português que é muito legal, muito bacana, que eu odeio, que é sossegado ou acomodado. Então eu acho que o Kane está sossegado e está acomodado no Tottenham. Ele já chegou naquela época e falou assim, pô, eu já estou com 26, 27 anos, não ganhei nada. Esquece. Também Esquece. concordo. Agora então eu vou sentar, criar barriga. É um time que não tem ambição para ganhar absolutamente nada. É um time que não põe pressão no jogador para ganhar absolutamente nada. É um time que chegar para eles chegar em quarto é como ganhar a Champions League. Para eles ganhar do Chelsea é fazer 10 DVDs por ano. Lembra daquela vitória que a gente ganhou do Chelsea? Para eles ganhar do Chelsea é ganhar campeonato. Então eu acho que o Kane está tranquilão lá, está sossegado lá. Ele não precisa. Ele já está tão acostumado a jogar para esse time medíocre que quando ele pega um time como o Chelsea, que está batalhando para ganhar 2, 3, 4 troféus por ano, e ele vai ter que mostrar serviço e a pressão vai ser muito maior em cima dele para trazer resultado, aí eu quero ver o Kane, que é o Kane, porque a mesma coisa aconteceu na época do Alan Shearer e do Chris Sutton. Os dois no Blackburn, quando ganharam o título no Blackburn, né, eram uma máquina junto. O Chris Sutton veio para um time como o Chelsea, que era esperado, né, ganhar alguma coisa todo ano e não fez nada. Quer dizer, tem jogadores que eles se acomodam tanto num time que quando vai para um time maior, Werner na Alemanha, porra, o cara fazia gol até de bunda. Chegando no Chelsea, o cara não consegue fazer não consegue nem acertar a arquibancada, pô. O cara manda fora do estádio. Mas o Werner, ele precisava de 5 chances claras para fazer 1 ou 2 gols. O time, ele tinha por trás dele, na função que ele jogava, era um time de 10 caras jogando em função dele, correndo por ele, lançando a bola nele, entendeu? E é isso que o Chelsea o time gigante não faz isso. É poucos os times que jogam em função de um jogador. Falando, o Tottenham joga em cima do Kane. Agora o Chelsea não vai jogar em cima do Kane. O Kane vai ter que buscar a bola. Exatamente. Luan, essa pedra que você cantou sobre o Werner aí, o Gladson falava, ó, desde quando cogitaram contratar ele. Mas O Gladson cantou essa pedra. Gladson, dá a sua visão aí sobre esse que estava falando aí do Harry Kane, porque eu quero perguntar um negócio pro Dalmerin, ele que viveu, o cara, é um cara que você é fã também, e ele é uma referência lá do Tottenham. Eu quero só pegar aí pra gente fechar aqui, porque já deu 1 hora e pouquinho. Boa, também para os finalmente já. Eu acho que é a última temporada dele de Tottenham. Eu acredito que ele está muito sentado também nessa questão do ídolo mor do elenco, mas um cara que galga mais coisas, ainda mais com o que ele pode entregar num elenco melhor, mesmo estando sossegado, uma hora enche o saco, saca? E eu acho que essa conversa com a diretoria ele já teve, porque eles tentaram fazer mudanças, só que se borraram inteiro. Não tinham nada que ter mandado o Pochettino embora, não tinham nada que ter contratado Bergwijn e Aurier, um monte de cara caro, sabe, tipo, para estufar elenco sem fazer análise. Ou seja, eu acho que eles já tiveram essa conversa e eu vejo como 1 temporada, 1,5 no máximo, ele tá fora do Tottenham. Quem for mais rápido leva. Eu gostaria muito que ele mudasse, que ele saísse lá do norte lá e fosse jogar no Chelsea. Filipão chegou aí, Chelsea Brasil também estava aí, chegou. Primeira vez que os caras entram aqui. Ô, Dalmarinho, o cara que eu queria te perguntar sobre o Tottenham, sobre ídolo, só que aí é porque você falou a palavra sossegado, né, acomodado, tá aí. Eu era pequeno, então a primeira Copa foi a de 90, e o Gladson viu muito. O Paul Gascoigne no Tottenham não é muito isso, não. Ele é um super ídolo lá, mas não ganhou taças e é um cara que se acomodou. Ele jogou no Newcastle, tem fama lá no Newcastle, é adorado lá também, mas ele está carimbado como um craque do Tottenham. Ele não é um desses historicamente acomodados lá do Tottenham, não? Igual o Harry Kane foi. Ele mudou de time, né?
mas assim, quando eu penso em Paul Gascoigne, eu vejo a camisa branca do Tottenham. Mas na época, você tem que ver que na época o campeonato inglês era muito mais equilibrado. Tá. Então todos os times tinham mais ou menos a mesma chance de ganhar o campeonato. Não era essa distância que tem hoje em dia entre Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool e o resto, em termos de financiamento. Na época que o Paul Gascoigne jogou, porra, eles tinham Gary Lineker, Paul Gascoigne, eles tinham aquele argentino Ardiles, não é? Se não fala a memória, o nome dele. Início dos anos 80, né? Ardiles jogou com o Gascoigne. Ardiles, eles tinham jogadores super bons, pô. O Tottenham era um time ambicioso na época. Não, porque porque os times estavam mais ou menos no mesmo patamar. A razão em que o Tottenham não chegava não era por falta de ambição de não chegar, era porque realmente os outros times estavam mais ou menos no mesmo nível de incompatibilidade. Mas o problema é que o Tottenham ficou e os outros times começaram a subir. O Manchester United teve investimento, o Liverpool nem se fala, e o Chelsea, depois aí o Manchester City, depois aí o Leicester, que está acima do Tottenham hoje em dia, até o West Ham, eu acredito que está acima do Tottenham em termos de elenco, em termos de time. Né? E o Tottenham, você não pode esquecer também que os caras gastaram grana. Eu vou falar, que o Levy não gasta. Não gasta o quê que não gasta? Eles gastaram grana. Gastaram errado pra caramba. Gastaram Só errado que pra caramba. gastaram muito mal gastos, mas gastaram. Não souberam comprar o jogador ideal para fazer aquele time, né, andar. Quer dizer, o pessoal do Tottenham vai falar um monte de mimimi aqui, porque o Chelsea isso, porque... Não, pô. O Chelsea comprou na hora certa e já comprou o jogador certo. Também queimaram dinheiro. Vocês queimaram o jogador que compraram, queimaram. O Gladys, eu estava reparando, vendo, principalmente início de década de 90, virando ali entre 89, 91, 92 por ali, os craques europeus que iam para a Inglaterra, se você der uma puxada, era tudo para o Tottenham, cara. O Lineker. O Chelsea contrata um monte de craque. Mas eu lembro que no início dos anos 90, os caras iam para o Tottenham, aquele Ginola lá no meio dos anos 90, que assim, é famoso na França, seleção francesa e tudo aí. Era Tottenham, o Lineker é do Leicester pro Tottenham ou do Southampton pro Tottenham? Ali não lembro direito. Não, ele nasceu na cidade do Leicester, mas ele fez a carreira dele inteira no Tottenham. No Tottenham, então tá. É que eu já vi. E teve também aquele alemão, o Klinsmann, né? Eles tiveram um Klinsmann, que na época o alemão era pô. Os grandes nomes do futebol, ali no início dos anos 90, em Inglaterra, né? Porque esse estrangeiro era só 2 que podia, 2 ou 3, eu não sei como é que era a regra na Inglaterra. 3. Na Inglaterra era 3, né? Os 3, caras, bicho, eles não jogaram no Tottenham. E mesmo assim o Tottenham não ganhava. Não ganhava Copa, não ganhava a Liga. Chegava, incomodava, mas não levava. E aí, Cláudio? E eu acho que só para fazer eu gosto pra caramba, cara. E assim, é bem na transição ainda do futebol tático para futebol mais kick and bass ali que eles jogavam, aquela coisa mais terrão. E sempre foi muito pesado. Então é meio que uma defensoria ao Gascoigne também, isso, porque além do problema, que é muito importante a gente falar, né, da doença dele, né, o problema com o alcoolismo, que culminou em metade dos problemas da carreira dele, ele sofreu muito com contusões, cara. Muito. A Copa de 90, para ter uma ideia, ele jogou 3 jogos infiltrado. Ele não tinha condições de jogar por conta de tanta pancada que ele recebia no campeonato inglês. Então, só para fazer esse meio termo, para a gente não esquecer desses detalhes. E como o Dalmolin citou, o Tottenham, à época, ele conseguia fazer os investimentos porque o Tottenham ele é lembrado como um dos primeiros clubes a sair na frente na corrida pelos patrocínios.
que a partir da década de 90 tem uma flexibilização no formato do patrocínio, né, que era direto na compra de ações e injetar dinheiro nos clubes. Então, quem vendia melhor a camisa conseguia ter um poderio maior de compra. Então, está muito linkado a esse propósito da época também, que o Tottenham ele vendia bem, né, o naming rights, a camisa, e conseguia esse investimento de patrocínios. Então, explica como que eles chegavam até bons nomes e nomes que todo mundo queria, né? A gente está falando de caras que eram disputados e acabavam parando em White Hart Lane. Muito interessante. Para a gente encerrar, né? Vou dar uma linha. Você estava lá no Coventry City 3, Chelsea 1, quando o Chelsea teve que usar o uniforme emprestado dos caras? Eu lembro o pessoal. Tava. Eu lembro o pessoal depois do jogo mandaram o roupeiro embora depois do jogo. Foi o seguinte, o Chelsea. Para quem não conhece a história. Esqueceram o uniforme, é verdadeiro mesmo? O cara esqueceu. É verdadeiro. O kit É verdadeiro. reserva do Chelsea? É sério. Para quem não conhece a história, o roupeiro do Chelsea na época esqueceu de levar o uniforme 2 do Chelsea. Então, como o Coventry é azul e o Chelsea é azul, e na época o juiz falou assim, não pode. Não pode. Então o Chelsea teve que jogar com o uniforme 2 do Coventry. E tomamos uma paulada, né? E depois do jogo você só via jogador do Chelsea tirando a camisa do Coventry e jogando no chão com raiva, né? Não deu outra. Assim que o time subiu no ônibus para voltar para ir para o aeroporto, para voltar para Londres, o roupeiro ficou no vestiário. Ele não voltou com o time para Londres. O roupeiro voltou com a gente no trem para Londres, porque ele não conseguiu entrar no ônibus de volta. Não deixaram entrar, cara. Mandaram embora ali mesmo. Perdoável, né? Que gafe. O Chelsea jogou com uma camisa quadriculada vermelha e azul do Coventry City. Coventry é longe? Coventry é longe de Londres? Muito longe? Coventry fica o quê? Um pouquinho depois de Birmingham, 5 horinhas? 4 horas e meia, 5 horinhas. É longe, porra. É isso. E hoje também foi a data do... 600 quilômetros, Cris. Muito bom. 600 quilômetros de Londres. Pô, é longe. Muito bom. A resenha não se resumiu apenas ao Chelsea e Crystal Palace. Teve história, geografia da cidade de Londres, história do vovô. Foi um documentário aqui, 1h20. Isso aqui tá parecendo vestibulando. Não. Mas aqui, você não faz ideia do tanto que eu gosto disso, cara. Agora, é uma pena que a galera tem preguiça, né? De acompanhar, de ver, mas a história está aí sendo contada, está registrada. Quem não acompanhar, perdeu. E depois vai cometendo gafe. Amanhã, 2-0 com dificuldade, hein? Jogo 1,5. Tá bom. Fechou? 2-0 tá bom. 2-0. Acho que amanhã vai... Acho que vai ser 2-1 para mim. Pro Chelsea. Tá bom também. Tá bom também, mano. Senta o placar de novo. Eu fico com o meu placar 3-0. Eu não saio do 3-0. Melhor placar possível. Amanhã, então, já que o Chelsea vai jogar em velocidade, 3-0, 3 gols do Werner, sem conto na conta de alguém lá do robô. Você esqueceu de perguntar, ó. Pra mim é Odoi, Giroud e Werner. Opa! Aí você não quer pagar. Então, aqui, ó, sobre o jogo contra o West Brom ainda, mata aquela questão do outro jogador do West Brom que tem ligação com o Chelsea. No jogo do West Brom, teve um garotinho que jogou super bem contra o Chelsea, de nome Furlong. Vocês lembram dele? Furlong. Não, eu não lembro. O cara basicamente pintou e bordou no meio campo lá nosso lá. O pai do Furlong jogou para o Chelsea, Paul Furlong, na década de 90.
e ganhou uma, sim, sim. e ganhou uma FA Cup com o Chelsea, o Dennis Wise, né? O pai dele ganhou uma FA Cup com o Chelsea. Aí tá aí a ligação. Perderam R$ 50, ninguém respondeu no canal. E nenhum dos canais. O vovô tá aqui com o dinheiro cheio, com o bolso cheio da grana. Vocês não querem ganhar, problema seu. Todo mundo pensando, Gladys, que era o Gallagher da categoria de base do Chelsea lá. E outra coisa, esses ingleses com essa pronúncia, eu nunca ia saber quem era Furlong. Eu ia falar Furlong. É igual eu estava assistindo o jogo da base aqui. Aí eu tô pensando, o Chelsea ganhou de 2-0 do Field. Olha que legal. Aí no final da transmissão, o narrador fala assim, Chelsea 2, Field 0. Eu falei, pronto. Aí eu mandei um recado pro vovô aqui. Como é que pronuncia isso aqui? Nunca mais eu erro. É por isso que eu gosto de saber a pronúncia das coisas. Imagina você querer pronunciar com umas manguaças na cabeça, né? Aí complica. Complica. Falasse pra mim, Paul Furlong, beleza. Paul Furlong, não ia, eu ia acertar e não ia ganhar o dinheiro. Valeu, velho. Obrigado mais uma vez, hein? Só lembrando que semana de Champions, né? Segunda-feira a gente volta à noite para pré-jogo contra o Porto lá. Valeu? Jogo perigoso, hein? Beleza. Vamos que vamos. Vamos passar. Abraço para todo mundo aí. Valeu demais essa resenha, gostei. Amanhã a gente vai se falando em vitória do Chelsea. Bandeira azul sem plano alto. Valeu. Vamos que valeu, vamos, Luan. caralho. Valeu, vovô. Tchau, tchau. Um abraço, Gladson. Um abraço, rapaz. Um abraço, Cris. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu.